Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os vencedores que teriam motivos para festejar, apesar das perdas na guerra, enfrentaram junto aos vencidos o flagelo da gripe espanhola, também conhecida como influenza espanhola ou simplesmente a espanhola, que num curto espaço de tempo infectou mais de 600 milhões e vitimou entre 20 e 40 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, em especial no Rio de Janeiro, notícias foram veiculadas à imprensa escrita, no período de outubro a dezembro de 1918, meses que 600 mil cariocas, ou seja, 66% da população, adoeceram de gripe espanhola, morrendo no mês de setembro 48 mil pessoas vítimas da doença. Em busca das notícias no Jornal do Comércio, foi possível quantificar as matérias veiculadas sobre as estratégias governamentais, no sentido de informar os leitores sobre o andamento do combate à gripe e a atuação das instituições de saúde, como o Hospício Nacional de Alienados, a Cruz Vermelha Brasileira, a Policlínica de Botafogo e o Hospital Maternidade Promatre. O total de matérias veiculadas no Jornal do Comércio foi de 47 notícias em 3 meses de acompanhamento, tendo por destaque, no período de outubro a dezembro de 1918, a atuação da Cruz Vermelha Brasileira. O contexto foi repleto de polêmica no campo da saúde, o que conduziu os desenhistas à época a veicularem sátiras sobre algumas ocorrências. A revista Careta e Fonfon, em tom de humor, aproveitaram o momento de desinformação da sociedade referente à doença para reforçar a visão de que se fazia muito alarde por causa de uma gripe, tida como corriqueira, que surgia na cidade. As revistas veiculavam, em tom jocoso, a situação sobre a gripe espanhola, com elementos que faziam a população se remeter à Primeira Guerra Mundial. As imagens se aproveitavam da circunstância para atacarem o governo de Venceslau Braz, tendo em vista as reivindicações sobre as medidas sanitárias necessárias para a cidade, que deixavam a desejar. Tanto que a imprensa procurava flagrar as visitas do Dr. Venceslau Braz aos locais de atendimento aos acometidos, como se deu no posto de assistência do Meia, quando no clique fotográfico enquadrou o chefe da nação em conversa com o Dr. Carlos Chagas. De qualquer maneira, isso não reduziu os óbitos que lotavam os cemitérios, mesmo tendo estudos que alegavam que muitas pessoas faleceram não necessariamente em virtude do flagelo da gripe, mas sim por outros motivos, o que contribuiu para as altas taxas de mortalidade à época. Para tanto, o jornal Diário da Tarde divulgou nas suas páginas que de fato estaria morrendo muita gente. Esta situação levou à época à publicização de que não haveria romaria aos mortos no dia de finados. Os cemitérios encontravam-se lotados, chegando urnas e mais urnas. No interior do cemitério, covas e mais covas eram abertas. As urnas se espalhavam por todo o espaço do cemitério. A visão no cemitério era de ocupação total. As covas fechadas eram marcas do quantitativo de acometidos de forma fatal. Como se não bastasse, as mortes continuavam. Os carros para o transporte dos moribundos continuavam a percorrer a cidade em direção aos cemitérios. Houve um momento, quando os carros não davam mais conta, surgiu a necessidade dos corpos serem transportados por meio de macas, ao ponto de ter velórios no meio da rua pela falta de espaço nas capelas dos cemitérios, que levavam os familiares a se despedirem de seus entes queridos em casa, mas por motivo do mau cheiro, eles eram obrigados a fazerem em via pública. Esses foram os registros de óbitos veiculados no Jornal do Comércio. Tantos foram os óbitos que até mesmo o ex-futuro presidente do país, Francisco Paulo Rodrigues Alves, veio a falecer acometido pela gripe espanhola, o que conduziu na voz corrente se tratar de uma doença democrática. Mesmo assim, a população lutava para não ser acometida e, neste sentido, a propaganda de medicamentos que eram veiculados na imprensa tinha a intenção de convencer o consumidor e, ao mesmo tempo, controlar a aflição da população, mesmo que fosse com placebo. Os remédios eram anunciados e a gripina foi destaque nas páginas da imprensa. Dentre as diversas propagandas veiculadas na imprensa, até charuto prometia resistência para se evitar a gripe espanhola. Por um lado, notícias eram veiculadas no sentido de descrença na ciência para o combate da doença, e por outro lado, elas tentavam depositar credibilidade na busca da cura. Nessa busca,
a população fazia romaria à farmácia para adquirir medicamentos, em especial aquela da Cruz Vermelha Brasileira. Para se ter certa ideia de como eram encontrados os acometidos pela gripe espanhola, as imagens veiculadas eram de pessoas despojadas na rua, fossem dormindo pelo cansaço de lutar contra a gripe espanhola, fossem desoladas pela calamidade que se agravava, ou até mesmo caída à rua pela gravidade da doença. Para tentar sanar as dificuldades da população, eram distribuídos alimentos nos postos do Corpo de Bombeiros, sendo um deles localizado em Vila Isabel. As pessoas se aglomeravam para serem atendidas, fosse por meio de doação de alimentos, medicações, roupas e outros elementos de necessidade básica. A alimentação era distribuída pelo Corpo de Bombeiros àqueles que necessitavam. O mesmo fazia a Cruz Vermelha Brasileira, em via pública, próxima à instituição, no centro do Distrito Federal. A revista Fonfon divulgou que até mesmo de Portugal havia colaboração por meio de um enfermeiro português no atendimento aos acometidos. Este é outro dado sobre a movimentação do desdobramento das agentes da Cruz Vermelha Brasileira nos atendimentos aos acometidos pela gripe espanhola, em outras instituições veiculadas no Jornal do Comércio, evidenciando o raio de ação da Cruz Vermelha Brasileira. Mediante os acontecimentos, o governo solicitou ajuda às instituições de saúde, fossem elas filantrópicas, mutuárias ou assistenciais, a abrirem suas portas para atender a população, levando até mesmo as instituições de ensino a servir de enfermarias improvisadas. A imagem é um dos espaços na Escola Deodoro, com doentes acomodados na área de circulação em colchonete e cobertor, em foto veiculada na imprensa ilustrada, informando aos diretores a gravidade da situação. Os dados no quadro demonstrativo mostram, em síntese, certo aspecto do movimento institucional dos acometidos pela gripe espanhola, veiculado no Jornal do Comércio, no que se refere às consultas, internações e visitas domiciliares, realizadas pelas instituições de saúde, mostrando o apoio solicitado pelo governo à época. Cena em outros espaços, evidenciando melhores condições de atendimento, no que se refere às acomodações para os acometidos pela gripe espanhola. Na imagem é possível se visualizar os doentes deitados em cama, bem diferente de outras instituições, o que se infere a possibilidade de desigualdade nos cuidados prestados, apesar da vulnerabilidade de todos. Dentre muitos acometidos pela gripe espanhola, não se pode deixar de citar o movimento dos colaboradores acometidos pela doença, veiculado no Jornal do Comércio, o que se ratifica a denominação em voz corrente de gripe democrática. Por fim, após a Primeira Guerra Mundial, o mundo enfrentou a calamidade da gripe espanhola, que se por um lado matou milhares de pessoas, por outro mostrou o cuidado, por meio do atendimento e sentimento de solidariedade, que se revelou como elemento essencial de sensibilidade ao fazer emergir no ser humano o sentimento de humanidade. Mais uma vez, na historicidade, não foi negado, mesmo diante de tanta diversidade, lágrimas e carência de atendimento, o que culminou no campo político, com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, mas que se trata de outro documentário, que traz de forma não ingênua a figura de Carlos Chagas na liderança da reforma sanitária. A tua boca é uma rosa ainda em botão, que eu quisera mesmo em sonhos ter beijado e conservar para sempre, sempre a ilusão. Vive por ti, garota linda, fui amado, não há no mundo maior feito glorioso do que beijar a tua boca, podes crer. Quisera ser, ó Deus do céu, o ser de todos.